céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram. É preciso pensar um pouco nas pessoas que estão velhas, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilha mais que uma lembrança. Ser adulto ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de julgar o plano dos homens, sem fazer um plano, estender a mão. Só o amor, tudo que já se fez, da força, da paz, juntar todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer
Daí a apresentação dos alunos do quarto e quinto ano da escola Projeto Fonte do Saber. Boa tarde a todos. Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, comemorando o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, Escola Projeto Fonte do Saber. Gostaríamos de convidar para compor a mesa a nossa diretora, Lucélia Modesto, ex-fundadora e ex-diretora, Yara Souza. Uma das fundadoras da Escola Projeto Fonte do Saber. Convidamos também Luzia Caroline, será a nossa palestrante de hoje. Representando o AMAR e a Secretaria da Mulher, Infância e Juventude e a primeira-dama do município, Marina Braga, Vandeilma Soares. Convidamos também a secretária de Ação Social, Trabalho e Renda, Carlene Rocha. Representando o secretário de Educação, Suzane Leal. Convidamos também o procurador do município, Dr. Diogo Santiago. E representando o prefeito, senhor Rinaldo Filho, e o presidente da Câmara do Vereador, senhor Nilo Meira, Eliassi Tex Samão. Não pôde estar presente por motivo de compromissos inadiáveis, não puderam comparecer. Convidamos aqui uma das fundadoras, Yara Mendes, a uso da palavra. É o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, realização Escola Projeto Fonte do Saber. Boa tarde. É um prazer, assim, rever, né? Depois de tantos anos, há 7 anos que estou em Petrolina, moro hoje em Petrolina. E um sonho estar aqui, eu nem sabia dessa programação hoje, né? Mas aqui estou, graças a Deus, porque é um realizar de sonhos. E eu quero dizer a vocês, principalmente aos pais, não desista dos seus sonhos. Sabe por que o seu filho, ele tem assim um chamado muito especial, que é especial? É porque o seu filho realmente é especial. Apesar de estar em Petrolina, eu acompanho uma criança, Samuel, que ele é daqui de Xique-Xique. Ele está fazendo o tratamento completo lá em Petrolina. E eu sou uma das que acompanho ele. E tenho visto assim, o sucesso de Samuel. E ele hoje está fazendo pós-suíte, que é a condição de fazê-lo andar. É um tratamento especial, muito joia. E hoje ele foi convidado para participar da Paralimpíadas aqui no Brasil, né? E ele já vai começar a treinar. Sonho pra gente. E eu quero, nessa tarde, agradecer a Deus por esse realizar. Nós começamos bem pequenininho, apenas 5 especiais no projeto Fonte Saber. Quantos anos atrás, Lucélia? 16? 17 anos atrás, 5 especiais. Hoje nós temos um número bem maior. E na certeza de que vocês vão alcançar lugares muito mais altos. E vocês vão melhorar de vida dia após dia.
basta querer, basta sonhar, porque sonhar lhe faz realizar. Quem não sonha, não realiza. Então comece sonhando, porque certamente você vai realizar. Tá bom? Vamos orar? Eu quero orar agradecendo a Deus. Senhor, eu quero te agradecer por essa tarde tão linda, Senhor. Nós acabamos de cantar uma música que diz que é preciso sonhar. E nós sabemos que o Senhor é capaz de realizar os nossos sonhos. Como um dia nós sonhamos com esse projeto. E aqui está, Senhor, depois de 17 anos, um sonho de ver crianças realizando, ó Deus, sendo, ó Deus, capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos. E eu quero te pedir, continua a abençoar cada família, a dar paciência, a dar, ó Deus, a cada um a capacidade de lidar com cada especialidade, Pai. Ó Deus, nós sabemos que não é fácil, mas não é impossível. E pedimos, abençoe esse projeto, dá a condição deles continuarem a fazer grandes coisas neste lugar, Pai. E que eles possam, ó Deus, sonhar grandes sonhos para este lugar. Em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de registrar também a presença da Secretaria Municipal de Educação do Amar, da Secretaria da Mulher, Infância e Juventude, diretores escolares, pais, alunos, igreja evangélica, congregacional e comunidades de Xique-Xique em geral. Convidamos agora para fazer uso da palavra a nossa diretora Lucélia Modesto. Boa tarde. Desde já gostaria de agradecer a presença de todos e todas e louvar a Deus, como Yara já agradeceu aqui em oração, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele tem realizado até aqui na Escola Projeto Fonte do Saber. Dizer que esse dia, ele é muito importante para a nossa escola e eu fico muito feliz em comemorar essa data. Esse é o nosso 4º encontro, Dia de Luta das Pessoas com Deficiência, porque, como o Yara também já frisou aqui, há 17 anos atrás, pensamos em começar um trabalho que incluísse pessoas nas escolas que ainda não tinham acesso à educação. E esse sonho e esse projeto, ele se tornou realidade. Não posso deixar aqui de citar o nome do pastor Adélio Júnior, pastor que é cego, e foi o idealizador desse trabalho. Trouxe ao nosso coração a ideia, nós abraçamos. Não posso também deixar de agradecer ao nosso prefeito Reinaldo Filho, que desde o início do trabalho do Projeto Fonte do Saber nos apoiou e hoje é o principal mantenedor e apoia o projeto em todas as programações que temos aqui, todas as nossas solicitações ele sempre atende e com muita alegria. Então eu louvo a Deus também pela vida dele, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento e agradecer a vocês por estarem presentes nesse evento, agradecer aos pais por confiarem na nossa escola, agradecer a vocês, os nossos alunos, que acreditam que na nossa escola vocês podem alcançar voos cada vez mais altos e que nós também podemos fazer algo importante na vida de vocês. Isso não é fácil, principalmente para vocês pais, confiarem na vida dos filhos de vocês a nós, até porque acredito que a superproteção é bem maior. Então, só tenho a agradecer a vocês e dizer, vamos prestigiar esse evento, vamos debater juntos esse dia e acredito que ainda muito mais conquistas iremos alcançar.
continuidade à nossa comemoração, convidamos os alunos do F2. Era uma vez um dia que todo dia era bom, delicioso gosto e os bombons dando bem serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão, e acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência alcançando o tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar no início. Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar no início. Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, pra não perder a magia de acreditar na felicidade real, e entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar no início. Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar no início. Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. Era uma vez. Parecia a apresentação linda, né? Muito emocionante. Convidamos agora a apresentação do Amar. Passar a palavra, fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Me chamo Vandeilma Soares, muitos me conhecem por Deida. Estou como coordenadora técnica do AMAR e hoje estou aqui representando Marilã Braga, secretária da Mulher, Infância e Juventude, psicóloga e também é a criadora do AMAR. E nessa data especial de luta, né, da pessoa com deficiência, que foi quarta-feira, muito importante para que nós possamos falar, lembrar da importância dessa data que visa sempre estar focando nas políticas públicas de garantia de direito dessas pessoas com deficiência em nossa sociedade. E o AMAR, ele é um centro multidisciplinar em educação inclusiva de Xique-Xique,
Nós acompanhamos mais de 200 famílias semanalmente em terapias. E é muito importante a criação desse centro, onde Marilã Braga, a criadora, idealizou e o prefeito, aprovou, tirou do papel e hoje é realidade esse centro, que tem ajudado muitas famílias, que chegou para nós só com uma suspeita diagnóstica, muitas crianças que não tinham um diagnóstico fechado, que estavam com seus direitos aí, sem estar usufruindo deles, porque o INSS, ele nega, para quem não sabe, quando existe só uma suspeita diagnóstica. E nossa equipe ela é composta por psicopedagoga, psicóloga, assistente social, fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista e um neuropediatra, que atende uma vez por mês. E com a presença do neuro aqui, que é um médico renomado, o Dr. Jackson, muito procurado, as pessoas muitas vezes querem consulta privada com ele e não conseguem, porque é um profissional difícil na microrregião. E com a ajuda do nosso prefeito, esse profissional tão importante vem atender aqui na nossa cidade e tem feito toda a diferença para o fechamento de diagnóstico das crianças, que assim puderam ter acesso ao benefício, ao BPC. Muitas crianças não recebiam porque não tinham laudo médico. E hoje, com o atendimento do AMAR, através das terapias semanais e do neuropediatra, elas conseguiram esse acesso ao benefício. Então, nessa luta nacional da pessoa com deficiência, é de suma importância o nosso centro. E eu quero anunciar para vocês que o prefeito, dia 11 agora, já deu a ordem de serviço e vai construir a sede própria do AMAR. Estamos ali, teremos sede própria, pessoal. Isso é muito importante porque nós trabalhamos numa casa alugada, e a nossa demanda tem aumentado bastante. Com isso, gera uma lista de espera. Então, pensando nisso, em atender as nossas crianças e ampliar esse público, para que possam ter acesso aos nossos serviços, vai construir a sede própria, vai ser localizada no centro, ali onde era a antiga cantina, e vai duplicar os profissionais. Cada profissional vai ter 2 de cada. Com isso, nós daremos vazão a essa lista de espera e poderemos atender muito mais crianças. Então, eu agradeço a todos que estão aqui presentes, meus colegas da mesa, cumprimento, todos que estão aqui, os pais do AMAR, meus colegas de trabalho, que inclusive gostaria de convidar para se posicionar para a apresentação, a todos os pais responsáveis, aos professores da escola, muito obrigada pelo convite, Lucélia, é uma honra estar aqui no evento de vocês sempre, é muito emocionante ver as apresentações, então nós agradecemos desde já. Ouvimos aí Vandelina Soares, representando o AMAR. Convidamos agora os alunos com a apresentação, Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e no céu cinzentas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão imitou uma lua. E se passa um chover, quando existos tem um guarda-chuva. Se pedir a Virgínia, pega um pedacinho azul no papel. Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai! Norte e sul, vou com ela, viajando a gostando, pinto um barco a vela, navegando no seu mar, no beijo azul. Entre as nuvens que surgindo no lindo avião, a se pegar tudo em volta. Basta imaginar e eu estar partindo, sem livre se a gente quiser. Ele vai dançar.
juntos bebendo de bem com a vida. De uma América houve eu consigo passar um segundo. De um simples compasso no seguro eu faço um mundo. E o menino? E o menino caminhando, chega no muro. E aí lá de frente eu espero pela gente o futuro está. E o futuro? E o futuro é uma estrada que tentamos pilotar. Não tem tempo, Liberdade nem demora de chegar. tempo de licença. Muda nossa vida e depois convida aqui a chorar. Nessa estrada não escape conhecer, ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim que escolherá uma folha qualquer, um desenho no sol amarelo que escolherá. Se você senta, é fácil fazer castelo que escolherá. Tem simples compasso e no círculo eu faço um mundo que escolherá. Escolherá. Está aí a apresentação do Omar, parabéns. Os meninos, alunos, primeiro, segundo e terceiro ano, Escola Projeto Fonte do Saber. Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, quarto encontro, Projeto Fonte do Saber. Diferenças, por isso eu preciso saber respeitar. Ser diferente, todo mundo é. Ninguém é igual, da cabeça ao pé. Todos nós temos algo especial em nós. Diga não ao preconceito, levante sua voz. Alto, baixinho, magro ou gordinho. Quem enxerga e quem não pode enxergar. Quem não ouve, quem não fala. Consegue andar, como eu e você tem o direito de sonhar. Como eu e você tem o direito de sonhar. Diga sim à inclusão, ser diferente é normal. Cada um de nós tem seu
respeitar, ser diferente, todo mundo é. Ninguém é igual, da cabeça ao pé. Todos nós temos algo de especial em nós. Diga não ao preconceito, não de só a voz. Alto, baixinho, magro, gordinho. Quem enxergue, quem não pode enxergar. Quem não ouve, quem não fala, quem não consegue andar. Como eu e você tem o direito de sonhar. Como eu e você tem o direito de sonhar. Diga sim, a inclusão ser diferente é normal. Cada um de nós tem seu jeitinho. Aprenda que a diferença não é uma doença. Todos merecem ter respeito e carinho. Diga sim, a inclusão ser diferente é normal. Cada um de nós tem seu jeitinho. Aprenda que a diferença não é uma doença. Todos merecem ter respeito e carinho. Todos merecem ter respeito e carinho. Todos merecem ter respeito e carinho. Tá aí a apresentação dos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano da Escola Projeto Fonte do Saber. Parabéns, meninas, arrasaram. Projeto Fonte do Saber, comemorando o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Convidamos agora o nosso vice-prefeito Eleci Félix Sarrão para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Depois de assistir essas belíssimas representações de dois grandes projetos que eu tenho inteira admiração e respeito, a gente fica até sem palavras. Mas primeiro quero agradecer a Deus pelo momento de estar participando da gestão Chique. E minhas palavras só é de agradecimento. Eu quero agradecer os dois grandes projetos que eu tenho a maior admiração em Chique. Eu tenho certeza que na gestão do prefeito Reinaldinho, se ele não tivesse feito nenhuma obra, talvez ele tivesse feito as duas maiores obras em Chique, que foi a criação desses dois projetos. Eu sempre fui admirador dos dois projetos, do projeto Amar e do projeto Fonte do Saber, porque cada um de nós que nasce, que vem à vida, tem um destino marcado. E aqui quero continuar minhas palavras dizendo: eu sempre, ao lado de Reinaldinho, eu digo, Reinaldinho, eu tenho um respeito à sua pessoa, pela sua dedicação, pela sua força de vontade de ajudar os que mais precisam. E é isso que ele tem feito. E, em primeiro lugar, também quero pedir desculpa à plateia, a esses lindos jovens, essas crianças lindas, e a ausência dele não poder estar nesse momento aqui, e pediu que chegasse até aqui. Então, mais uma vez,
transmito a vocês, todos que estão presentes, que faz parte da mesa, que enquanto gestor, Reinaldinho não vai faltar apoio aos dois projetos, porque nada melhor do que se ver hoje duas apresentações dessa. É muito emocionante. Minhas palavras é só de agradecimento a Deus e os dois maiores projetos que eu considero as duas maiores obras da gestão do prefeito Reinaldinho. Muito obrigado. Aí ouvimos a palavra do nosso vice-prefeito Alessim Félix Tarão. Convidamos a missionária Luzia para fazer uso da palavra. A missionária Luzia para fazer uso da palavra. É o 4º encontro Dia Nacional de Lutas das Pessoas com Deficiência. Escola Projeto Fonte do Saber. Pessoal, eu gostaria de apresentar aqui a missionária Luzia. Luzia é uma pessoa muito especial para nós no Projeto Fonte do Saber. Depois ela vai dizer de onde ela veio, mas a gente fica muito feliz porque a Luzia estava estudando ali em Petrolina, no Seminário Betânia, e está no último período do seu seminário. E decidiu vir para Xique-Xique fazer o seu estágio aqui, tão distante, né, Luzia? Luzia é uma pessoa com deficiência visual e o pastor Adélio foi professor de Luzia e vendo que Luzia precisava de um local para estagiar, um local que atendesse também às suas necessidades, não encontrou mais próximo ali um local que ela se identificasse, né, Luzia? A gente fica feliz por isso, como o nosso projeto. Então está aqui hoje e ela vai falar para a gente. Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui. A galerinha aí da Fonte do Saber já me conhece, me vê lá todo dia de manhã e alguns dias à tarde, né, gente? Estou muito feliz que eles estão aí tudo quietinho, prestando atenção, graças a Deus, né? Gente, hoje eu recebi essa missão de estar aqui representando a pessoa com deficiência, falando um pouco sobre isso. E ninguém melhor para falar do que quem tem propriedade no assunto, né? Não com orgulho eu digo isso, não com exaltação, não, é por vivência mesmo. E tem coisa que tem que ser dita, sim, e isso não quer dizer que é superioridade, não é, mas são verdades que precisam ser expostas, certo? Então, como o Lucélia já adiantou, eu vim do interior de Centro-Sé, de um povoado chamado Aldeia. Lá não tem índio, eu sempre falo isso antes que vocês me perguntem, lá não tem, é só o nome que é Aldeia, viu, gente? E de lá na aldeia pode sair alguém que faça um ensino superior? Pode. Aqui em Xique-Xique pode sair alguém com deficiência que faz ensino superior? Pode. Eu acredito nisso, eu vivo isso e sei que qualquer um de vocês que quiser também pode viver. Eu gostaria de pedir para o Júnior colocar o primeiro slide ali na tela. Gente, quem tem ali escrito? A limitação existe para que se manifeste a capacidade. Esse é o nosso tema, é por meio disso que nós vamos nos basear. Nessa noite eu vou fazer um paralelo entre a luta da pessoa com deficiência e a minha vivência, certo? Próximo slide. Barreiras impostas na família e na sociedade. Todo mundo tem barreiras para viver, para trabalhar, para ter uma boa saúde, uma boa educação. Só que quando isso vai se referir a uma pessoa com deficiência, as barreiras, vamos dizer assim, dobra de tamanho, porque dificuldade todo mundo tem. Agora, quando você
Quem é pai e mãe de criança com deficiência sabe bem do que eu estou falando, ou do que eu vou falar agora. A superproteção que faz com que os pais não permitam que os seus filhos andem além. Por exemplo, a minha mãe, ela achava que eu jamais poderia estudar. Ela achava que eu jamais poderia me casar, que eu jamais poderia ter filhos. Tudo isso por causa da superproteção. Então, às vezes eu queria brincar com certas coisas e ela não deixava, porque ela me protegia tanto, 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 que ela achava que eu seria incapaz de fazer qualquer coisa. Será que essa história não se parece com algum dos filhos de vocês que estão aqui? É claro, gente, a verdade tem que ser dita. Tem coisa que uma pessoa com deficiência não pode fazer, mas tem coisa que a pessoa com deficiência não faz por causa da superproteção dos pais. Às vezes por causa da superproteção que recebe na rua, o que não é ruim, porque as pessoas da rua não moram com a gente dentro de casa, mas a família precisa mais do que superproteger. A gente não precisa de superproteção, a gente precisa de auxílio. Vamos dizer junto? A pessoa com deficiência não precisa de superproteção. Ela precisa de auxílio. Como assim? Que auxílio? Por exemplo, se eu estiver querendo sentar em uma cadeira, eu vou dar exemplos bem simples e bem claros, tá, gente? Para todo mundo entender. Eu não preciso que alguém me pegue e me coloque sentada na cadeira. Eu só preciso que alguém diga aonde a cadeira está. E eu vou chegar até a cadeira. Só que a superproteção faz com que o pai pegue o filho praticamente no colo e bote na cadeira, como se o menino não tivesse capacidade de entender o que é direita ou esquerda. Se você ensinar, ele tem. Quer ver uma outra barreira que é imposta? Minimização. Quando se olha para uma pessoa com deficiência, até hoje se tem a ideia de que essa pessoa é incapaz de fazer qualquer coisa. Por exemplo, se eu cair e me machucar, pelo tato eu consigo sentir aonde está o meu machucado. E não só pelo tato, também pela dor, né, gente? Porque a gente não é dormente. E só que quando eu digo assim, fulano, eu me machuquei aqui em tal canto, aí ficou a marca, aí a pessoa diz, ué, como é que você sabe? Tipo assim, como que eu não vou saber? Vocês entendem que são coisas simples, mas que muitas vezes as pessoas ditas normais não
pensa assim, ó, coitado, já é assim, já é cego, já é surdo, já é aleijado, ainda tem que passar por isso. Gente, eu estou usando esses termos, é porque eu não tenho frescura com essas coisas de termo, de nomenclatura. As coisas é do jeito que são, pronto. Certo? E as pessoas já pensam dessa forma, tipo assim, ó, coitadinho, deixa eu ajudar ele a guardar as coisas na mochila. Gente, um cego tem mão, tem pé, tem toda a capacidade de guardar suas coisas. Eu não sei se o meu esposo está aqui agora, porque ele ia vir depois, que ele estava na autoescola, meu esposo e a minha filha. Ô, Glória, levanta aí. É lindo meu esposo e minha filha, né, gente? Olha isso. Hoje nós estamos completando 5 anos de casados. Hoje. Olha como Deus prepara Deus. Minha filha tem 3 anos de idade. Quando meu esposo trabalhava, sabe quem cuidava dela? Eu. E eu não tinha ajuda da minha família, não é porque eles eram ruins, não, é porque eu morava longe e não tinha como eles ir lá me ajudar. E eu dei conta de cuidar da minha filha até aqui e vou dar até o final. É assim que as coisas são. Ao invés da gente pegar, minimizar, da gente não investir, vamos acreditar. Se a gente acreditar, a gente cria meios para alcançar. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente vai ver alguns avanços e eu gostaria de retroceder um pouco na história da pessoa com deficiência. Gente, do dia 21 ao dia 28 do mês de agosto se comemorou a Semana da Pessoa com Deficiência. No dia 3 de dezembro se comemorou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. No dia 23 de dezembro se comemorou o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, que foi tão falado aqui. Só que eu digo para você que esses dias da pessoa com deficiência é o tempo todo. Essas barreiras, esses avanços, isso aí nunca vai parar. Se vocês forem olhar, tem umas professoras que estão com uma blusa azul, aonde está escrito que inclusão é um ato de amor. Para que se houvesse avanços na vida da pessoa com deficiência, foi preciso um ato de amor. Eu não sei se vocês sabem, mas desde que o mundo é mundo, existem pessoas com deficiência. E no começo de tudo, quando não existia a mídia, quando não existiam essas tecnologias tão avançadas, ciência, informação na ponta dos dedos, né? As pessoas com deficiências, elas eram literalmente exterminadas em algumas culturas. Você sabia que na cultura grega, em Esparta, quando nascia uma criança com qualquer defeito físico, eles eram lançados no precipício? Isso é história, gente. História da humanidade. Em Roma, no Império Romano, quando se nascia uma pessoa com deficiência, os pais, era por lei, viu? A lei permitia que os pais matassem os seus filhos. Por quê? Eles consideravam que uma pessoa com deficiência era um fardo. Então, naquele tempo de tanta guerra, onde tudo se resolvia na espada, o que é que uma pessoa com deficiência podia fazer? Então, para eles não tinham serventia nenhuma. Então, mata logo, a lei apoia, você não vai ser preso por isso. Era desse jeito. E sabe, gente, aonde houve um divisor de águas? Como sempre, antes e depois de Cristo. Quando surgiu o cristianismo no Império Romano, as pessoas começaram a ver os seus semelhantes que nasciam com deficiência como filhos de Deus. E o cristianismo estabeleceu um divisor de águas, como sempre, dividindo a história em dois. E foi assim na história da pessoa com deficiência. Em vez das crianças serem mortas, os cristãos daquela época diziam que eles precisavam de acolhimento. Imagina eles enfrentar todo um império, um povo que sempre foi rejeitado desde que nasceu em Cristo, para defender aqueles que os maiores
certas, sem exagero, sem política, mas por amor, porque inclusão é um ato de amor. E é o amor que faz com que a inclusão se propague. Você sabia que muitas coisas do que acontece na escola Fonte do Saber é atos voluntários? Sabe por quê? Porque a inclusão é um ato de amor. Já pensou se todo mundo só trabalhasse porque recebe e no dia que o salário não viesse, então vamos fechar tudo? O que é que ia acontecer? Inclusão é um ato de amor. E foi por causa desse ato de amor do cristianismo surgindo, dividindo a história em dois, que as pessoas com deficiência na civilização romana, greco-romana, começaram a viver. E daí por diante veio surgindo alguns avanços, entre altos e baixos. Muitos sobreviveram, alguns morreram, porque na guerra é assim, uns morrem, outros vivem. Mas para que alguns possam usufruir, outros precisam da vida. E é isso que acontece em toda luta, em toda história. E não foi diferente na história da pessoa com deficiência. Amém, gente? Amém. Com isso, eu gostaria de falar um pouco da trajetória. Aliás, da minha trajetória, que eu já adiantei algumas coisas aqui para vocês depois. Eu gostaria de dizer, gente, que com os avanços, nós começamos a ter direitos constitucionais, direito à saúde, à acessibilidade, a trabalho, à educação, entre outros mais. Tá bom? Coisa que eu poderia dizer, sabe o que? Resumindo, a gente começou a ter direito a viver. Porque sem educação, sem saúde, sem moradia, sem tudo isso, você é o quê? Nada. Então a pessoa com deficiência, os avanços que teve, foi o direito a viver com dignidade. Vamos para o nosso próximo slide? Família. Por que eu coloquei família? Porque até hoje, as pessoas se espantam em ver uma pessoa com deficiência casada. É verdade ou não é? Sejam sinceros. É verdade. Eu vivo isso onde eu vou. Quando eu estava grávida, o povo só faltava perguntar: mulher, como tu fez o menino? E tem gente que é tão assim que até pergunta. Eu não estou dizendo para você. Aí você pega um cadeirante e vai perguntar para ele uma coisa dessa. Tomara que ele seja educado. Porque se ele não for, a resposta não vai ser muito agradável. Só que uma coisa que eu tenho aprendido é que as outras pessoas que não têm deficiência, elas não entendem o nosso mundo. Vocês nunca vão entender como a gente enxerga, como o cego enxerga as coisas, como o surdo entende a comunicação. Vocês nunca vão entender na totalidade. Vocês podem se aproximar, mas entender mesmo, totalmente, não. Vocês sabiam, gente, que com esses avanços foi possível uma pessoa cega e surda poder se comunicar? Você já pensou, se ser cego já é difícil, se ser surdo é difícil, e cego e surdo de uma vez só é mais difícil ainda. E quem foi essa pessoa? O nome dela é Helen Keller. Nasceu no norte dos Estados Unidos e com 7 anos quase 7, uma professora chamada Anne Sullivan, que também era quase cega, foi convidada para ir até a casa dela para ensinar uma menina que não conhecia absolutamente nada a falar, por meio da linguagem de sinais, que aqui no Brasil é Libras, né? E a professora conseguiu, gente, com muito esforço. Lembra do que eu falei no começo? Não é minimizar, é acreditar. Talvez muitos pensaram que Helen nunca seria nada. E sabe o que foi que Helen aprendeu? Ela aprendeu a falar em Libras, ela aprendeu a escrever em braille, ela aprendeu a falar com os lábios audivelmente, ela aprendeu, além do inglês, ela aprendeu outras línguas, ela se tornou palestrante, ela se formou em cursos superiores, como filosofia, e ela defendeu o direito da pessoa com deficiência até o dia da sua morte. E tem uma frase de Helen Keller que é muito interessante, onde
vai ser mais difícil e mais demorado. Eu estava ali sentada com uma menina que eu acompanho, ela, Lara. Ela inclusive participou da apresentação e ela disse assim: tia, você sabia de uma coisa? Eu digo: o que, Lara? Que nem sempre as coisas são perfeitas como a gente quer. Aí eu disse: eu sei que fui eu que te disse isso. Aí ela disse: é verdade. E às vezes, gente, você vai ensinar e daqui a pouco aquilo que você ensinou vai servir para você também. Então talvez eu não tenha a família mais perfeita, como vocês também não têm. Mas o importante é ter uma família, porque família é base. Eu também coloquei aqui como tópico seminário teológico. Eu moro num seminário teológico interno lá em Petrolina. E lá eu estudo muitas disciplinas. Além de estudar, a gente trabalha lá dentro do seminário, eu e o meu esposo. E, gente, vocês acham que são muitas pessoas com deficiência que chegam no seminário? Não. Agora me diga por quê? Porque tem gente que não acredita. E, infelizmente, por causa de muitos desacreditarem, a gente não chega a lugar nenhum. Então, acredite, uma pessoa com deficiência, ela pode ter família, ela pode ir para um seminário teológico, ela pode ser alguém que talvez a família e ela pensou que ela nunca poderia ser. Eu espero que depois desse dia, vocês que estão aqui me ouvindo, comecem a enxergar a pessoa com deficiência com outros olhos. Nós temos limitações? Sim. Temos dificuldade? É. Mas nunca diga para uma pessoa com deficiência: você nunca vai poder ser mãe, você nunca vai poder ser isso. Não diga isso. Comece a valorizar. Comece a entender o que ela quer. E comece junto com ela a buscar. Sabe quem é, gente, que garante esses direitos das pessoas com deficiência que a gente conseguiu com o avanço? Sabe quem é? É o Estado, é a família e é a sociedade. Ou seja, são todos vocês aqui que têm o dever de fazer com que as leis que já estão constituídas sejam efetivadas. Eu gostaria de terminar essa palestra de hoje voltando para o nosso tema inicial. Vocês lembram qual era o tema? A limitação existe para que se manifeste a capacidade. Para mim, fazer estágio na escola Fonte do Saber é uma prova viva disso. A limitação existe para que se manifeste a capacidade. Na escola Fonte do Saber, eu posso ensinar e posso aprender. A capacitação, ela vem pela aprendizagem. A capacitação, ela vem por abrir portas, por gerar oportunidades. Para mim, fazer estágio na escola inclusiva Fonte do Saber é isso. É aprendizagem, é capacitação, é poder contribuir e ao mesmo tempo receber. Eu pensei como que eu poderia, a gente vai ver agora o nosso último slide. Eu pensei como que eu poderia contribuir, como que eu poderia terminar essa palestra. Aliás, essa conversa, gente, que eu não sou palestrante, tá bom? Como que eu poderia encerrar essa conversa? Eu pensei em procurar frases de autores famosos. Mas, para que autores famosos? Para que palavras mais poderosas do que a da Bíblia? Eu não contei para vocês, mas o grande divisor na minha história foi quando eu me tornei cristã. Tudo mudou. Porque a limitação existe para que se manifeste mais do que a capacidade, mas sim o poder de Deus. Vamos terminar lendo juntos esse versículo que está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Vamos ficar de pé. Esse versículo foi escrito e dito pelo apóstolo Paulo quando ele orava a Deus e dizia: ó Deus, tira de mim essa fraqueza, esse espinho na carne. E aqui é a resposta que Deus deu para ele. Sabe quando você pensa assim: por que meu filho, mas você
poder de Cristo. As que observam, Deus abençoe vocês. Convidamos Carline, representando o secretário de Ação Social, Trabalho e Renda, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Estou aqui hoje representando o nosso secretário, Milano de Oliveira, secretário de Ação Social, Trabalho e Renda. Vim e estou muito emocionada com as apresentações, com esse momento. Amei a missionária Luzia, todas as suas palavras, me emocionam. Também sou mãe, sou mãe de uma criança especial, autista, e vim hoje para falar para vocês que nossa secretaria se preocupa muito, muito com as pessoas com deficiência. E nós tínhamos uma vontade de construir uma política voltada para esse público, porque ainda não existia uma política formalizada dentro da assistência social para as pessoas com deficiência. E quarta-feira, no dia 21, que é o Dia Nacional da Luta, nós implantamos o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É mais um órgão garantidor dos direitos da pessoa com deficiência no nosso município. Nossos conselheiros vão poder fiscalizar, cobrar, participar e construir a política municipal dos direitos da pessoa com deficiência. É com grande alegria que nós anunciamos isso. Na quarta-feira, nossos conselheiros tomaram posse na nossa secretaria. E agora nós vamos escrever uma nova história em nosso município. É um órgão deliberativo que vai apoiar o projeto Fome do Saber, o AMAR, tanto que temos membros que fazem parte dessas instituições. Então eu agradeço a Lucélia por convidar nossa secretaria para estar aqui hoje. E estou mais grata ainda ao meu secretário Milano por ter me concedido a graça de estar participando aqui hoje. Muito obrigada e uma boa noite a todos vocês. Convidamos agora Diogo Santiago, procurador do município, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimentar mesmo a pessoa da professora Lucélia, desejar agradecer por ter nos brindado com uma palestra tão magnífica como a palestra da pastora Luzia. Vejamos como Deus é tão maravilhoso por nos brindar assim, com uma fala tão intensa, tão altiva, tão digna, que nos deixou de verdade emocionados. Parabéns, pastora Luzia. Excelente a palestra da senhora. Veja só, boa parte daquilo que se discutiu aqui hoje, do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, parte da premissa de que, ao longo da história, como a própria Luzia colocou, houve uma mudança de paradigma quanto a considerar a pessoa com deficiência como sujeito de direito. Nos primórdios da civilização e lá antes de Cristo, há mais ou menos 2000 anos atrás, tinha-se a perspectiva de que o problema da deficiência era um problema do indivíduo e não uma questão da sociedade, como se tem hoje como paradigma. Deixou de ser um problema específico do indivíduo para ser uma questão a ser cuidada pela sociedade. E nessa mudança de paradigma, Luzia colocou muito bem quando ela, e aqui eu só quero especificar do ponto de vista legal, quando ela colocou que a pessoa com deficiência ela era enxergada como um ser invisível, um ser que tinha de fato direito à vida. Isso já mais à frente, quando o cristianismo de verdade passou a reconhecer a pessoa com deficiência como um ser humano,
E não era bem aquilo que a sociedade esperava do ponto de vista do Estado, no sentido de assegurar direitos. Porque hoje, quando você parte para a perspectiva de considerar a pessoa com deficiência como sujeito de direito, o Estado ele tem a obrigação de garantir todos os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, como qualquer ser humano. Ou seja, não basta garantir o direito à vida, tem que garantir a vida com qualidade, a vida com dignidade, assegurar os direitos constitucionais, direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, direito à moradia. Então, ao longo da história, do ponto de vista internacional, eu não sei se, eu tenho certeza que Luzia sabe, na verdade, ela não teve tempo de colocar, mas essa mudança de perspectiva, ela ocorreu principalmente após as duas grandes guerras iniciadas pela humanidade, em que os soldados combatentes da guerra, eles afetados, atingidos, passados a qualidade de deficientes e ao mesmo tempo glorificados por seus estados, por suas forças nacionais, isso levou a uma mudança de perspectiva quanto, olha, essa classe ela está cobrando, ela está exigindo do Estado que garanta a reabilitação, que garanta os direitos, que garanta o acesso de verdade a uma vida de qualidade. E é a partir das duas grandes guerras, lá em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, que se tem a aprovação da Convenção Internacional dos Direitos Humanos. E sendo ela uma convenção de direitos internacionais, convenção essa que garante todos os direitos fundamentais a todos os seres humanos, inclusive a pessoa com deficiência, os Estados nacionais e o Brasil também, dentro dessa perspectiva, passou a mudar a sua perspectiva também quanto a desenvolver essas políticas públicas que nós temos hoje e que garantem os direitos fundamentais à pessoa com deficiência. Vocês vejam que o nosso próprio texto constitucional, ele ainda trata a pessoa com deficiência como pessoa portadora de deficiência, que é na verdade, um equívoco de nomenclatura, do ponto de vista de que se você porta, você pode se livrar dela. Então, somente com a Convenção Internacional dos Direitos Humanos é que você tem essa mudança de paradigma, de nomenclatura, para considerar a pessoa com deficiência. E, como o Luzia bem colocou, em 2015 nós tivemos a aprovação da lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que na verdade vem a compilar uma série de diplomas legislativos consistentes em leis e em decretos, e vem também incorporar em seu texto os princípios e as diretrizes da Convenção Internacional dos Direitos Humanos, que foi também incorporado pelo texto constitucional com status de emenda e nos moldes de que hoje você tem a Convenção Internacional dos Direitos Humanos elevada ao patamar de direito constitucional no Brasil. Então, só para colocar do ponto de vista legislativo e dizer mais uma vez que para mim é uma grande honra poder conhecer aqui, poder compartilhar essa experiência, poder ouvir todos que aqui colocaram suas falas, as crianças, a equipe gestora, e dizer que eu estou muito gratificado que vocês todos estão de parabéns, a equipe da Secretaria por apoiar esse trabalho, o Poder Público Municipal, através do prefeito Reinaldinho, e dizer que como instituição a gente só pede a Deus que a fonte do saber ela se eternize e ela continue a prestar ao longo dos anos, das décadas e dos séculos os mesmos serviços de excelência e de qualidade que presta hoje a sociedade xixiquense. Muito obrigado. Convidamos Suzane para fazer uso da palavra. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome da diretora Lucélia e agradecer ao convite da toda a equipe da Fonte, pelo secretário, em nome do secretário Aloína Leite, que está com problemas de saúde. Agradecer em nome da equipe técnica da SEMEC, que está ali, a Alcida, Joenilda, Adriana, Xênia e Daniela. É um prazer muito grande estar aqui, porque a Fonte é a minha escola de coração
né? Até antes de ir para a Secretaria de Educação, trabalhei 4 anos na fonte como professora e aprendi muito com a Yara, que está aqui também, com um prazer enorme. Veio aqui, o pastor Marcos também não está aqui, mas é uma pessoa que eu tenho de coração. Então, me emocione, porque eu aprendi muito com a fonte, todas essas barreiras que a missionária Luzia fala, a fonte vem quebrando. Hoje, os alunos da fonte têm um transporte, né, que a prefeitura paga, porque antes toda a equipe da fonte, eles usavam as motos para levar as bicicletas. Então, assim, hoje, graças a Deus, tem os cuidadores que estão aí junto com os professores e com os intérpretes para ajudar, porque nada disso tinha, mas eles conseguiram chegar até aqui com a ajuda de Yara, Lucélia e toda a equipe. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus por todos esses anos que eu trabalhei na fonte, que me ensinou muito, e eu tenho certeza que toda essa equipe que está aí, desde o porteiro, aos operacionais, aos professores, cuidadores, a toda a equipe da gestão, vem fazendo um trabalho maravilhoso. E que bom que a fonte, né, já tem uma quantidade de alunos muito grandes, que estão sendo atendidos por todo esse trabalho, todas essas barreiras que eles tinham antes, eles ensinam, todos os professores e toda a equipe de gestão a serem quebradas. Então, os alunos, eles já conseguem ter uma autonomia, e os pais também já conseguem ter uma orientação para lidar com seus alunos. Então, nesse momento, eu só tenho que agradecer ao Lucélia por todo o apoio, agradecer em nome da secretaria, né, a toda a equipe da Escola Fonte do Saber, pelo maravilhoso trabalho que vem sendo feito na nossa rede municipal. Parabenizar vocês e dizer que Deus vai abençoar cada dia mais, porque é um trabalho que vem sendo feito há muitos anos e que cada dia vem sendo aperfeiçoado. Então, que Deus abençoe vocês, e a Secretaria de Educação está de portas abertas sempre que precisar e sempre que vocês necessitarem das nossas orientações, da nossa ajuda. Obrigada. E dando isso na continuidade à nossa programação, convidamos o grupo de louvor IEC, Ministério Louvor IEC, dando continuidade à nossa programação. Esperança
fazer os agradecimentos. Já estamos chegando ao final do nosso evento e, mais uma vez, eu gostaria de expressar minha gratidão a Deus por tudo isso, a minha gratidão por todas as pessoas que fazem parte desse projeto, os professores, os alunos, os pais dos alunos, a comunidade ali na ponta da ilha, os operacionais, os guardas, e não deixar de citar aqui a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, que nos apoia sempre integralmente, a Prefeitura Municipal de Xique-Xique, ao prefeito Reinaldo Filho, e agradecer a cada um de vocês por prestigiarem o nosso evento, por estarem aqui conosco celebrando esse dia que é um marco também para Xique-Xique. Eu quero agradecer a Yara. Yara, como já foi dito no início, ela foi a primeira diretora da Escola Projeto Fonte do Saber. Por quantos anos? Ela nem lembra. Acredito que 10 anos, né? E passou o bastão para mim. Confiou a mim, né, a honra de continuar o trabalho que já vinha sendo feito muito bem. E a princípio eu fiquei com muito medo, eu disse que não ia aceitar. Mas quando a gente tem um chamado, a gente não foge dele. E eu louvo a Deus por tudo isso. E vamos cantar mais uma música de agradecimento aqui com o Ministério do Louvor, para que a gente possa encerrar já o nosso evento. Por mim, eu continuava aqui, né? Ministério do Louvor, cadê Lu? Bora, Lu! Bora aqui. E vamos ficar de pé? Vamos terminar nossa festa com alegria, cantando. Obrigado aos diretores das escolas, obrigado às secretarias que se fazem presentes aqui. Eu não quero esquecer o nome de ninguém, então eu não vou citar nome, senão eu acabo esquecendo, né? Mas muito obrigada, gente. E antes não poderia deixar de falar sobre o nosso secretário, né, da Educação, como Suzane já disse aqui. Ele fez parte da escola como uma pessoa atuante ali dentro. Hoje continua fazendo parte, agora só do lado da Secretaria da Educação, mas continua ali sempre presente, né, nos ajudando e acompanhando tudo que acontece. Infelizmente, por motivos de saúde, ele não pôde estar presente, mas nós estamos orando pela restauração da saúde dele. Faz merecer, eu fico
Deus nos abençoe.